Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje falarei sobre os impasses do amor. Por que esse tema? Porque falar em amor é algo sempre muito importante. Poderíamos dizer que aquilo que nos define, aquilo que nos realiza como pessoas, é sempre o amor. Porque o ser humano não é uma outra coisa senão as relações que ele tem. Aquilo que nós chamamos, de humanidade nada mais é do que o resultado dessas relações. E relações estão muito fortemente imbricadas a essa noção de amor, a essa noção de vínculo, amoroso. E um outro motivo que me levou a escolher esse tema, o tema dos impasses, é porque no consultório é cada vez mais comum esse tipo de demanda. As pessoas nos procuram, na época do Freud, as pessoas buscavam o psicanalista por questões ligadas à histeria, ligadas à obsessão, ligada a algum tipo de perversão. É lógico que ainda isso acontece dentro do consultório analítico. Porém, a demanda para essas questões vinculadas ao amor tem crescido muitíssimamente. Eu posso afirmar que grande parte dos consulentes, grande parte das pessoas que buscam hoje terapia, buscam exatamente por alguma coisa que sofrem, algum abalo dentro dessa área amorosa. Quantas vezes, não ouço, olha, professor, eu não sei o que fazer, não amo mais, mas não consigo acabar com a relação. Há um vínculo que não consigo simplesmente desfazer. Ou outros casos, o sujeito é um sujeito cruel, eu sei que não é alguém bom para mim, mas eu não consigo me desvencilhar, não consigo sair dessa relação tóxica. Ou em outros casos, olha, eu não consigo amar uma única pessoa. Eu tenho meu marido, mas agora também amo uma outra pessoa e não sei o que fazer porque quero ficar com os dois ao mesmo tempo. Ou seja, para vocês perceberem que essas questões amorosas, são questões muito complexas e por causa de uma maior liberdade, por causa de uma liberação dentro do campo da sexualidade, dentro do campo amoroso, essas questões também se reatualizaram. Coisas que não existiam na época do Freud, hoje existem. Coisas que o Freud nunca ouviu, hoje nós ouvimos. Por isso, falar dos impasses na área do amor é falar de algo natural em qualquer vínculo. Primeiro, nós precisamos entender que um impasse não é uma doença. O impasse não é uma coisa negativa. O impasse é só um momento de crise. Por isso, cedo ou tarde nós enfrentaremos crises amorosas. Cedo ou tarde nós enfrentaremos certos abalos dentro dessas relações. Mas o que eu sempre digo aos meus consulentes, aquelas pessoas que buscam a minha ajuda, é que se podemos pensar analogicamente, no amor como se fosse um corpo, podemos dizer que o sangue desse corpo é a comunicação, é o diálogo. Por isso, para sanar, para ultrapassar, superar um impasse, a primeira coisa que devemos ter em mente é que nós só podemos resolver isso à base do diálogo. Falando, conversando. E não só conversando com o outro, mas conversando consigo mesmo. Quantas vezes nós aderimos a um mutismo inconsciente, um mutismo interior?
Eu nem penso nisso. Nem quero falar sobre isso ao meu próprio eu. Isso é eclipsar. Isso é tentar abafar uma coisa que cedo ou tarde você terá que pensar. Cedo ou tarde você terá que resolver, elaborar dentro de você. Então, se você quer vencer esses impasses, superar essas crises, você vai ter que aprender a aderir ao diálogo. Diálogo interno e diálogo com outros. O fato de buscar o psicanalista já é um primeiro passo, porque é uma maneira dialogal, é uma maneira de tentar falar sobre aquilo que você quer resolver. Por isso, buscar uma análise, buscar um conhecimento maior daquilo que está acontecendo através de uma terapia, já é um ótimo esforço. O que o indivíduo não pode, essa é a parte mais negativa, é agir como se não pudesse resolver esses impasses. Eu vou deixar a coisa rolar naturalmente. E de repente vai rolar lá para o abismo, vai rolar para um buraco. Então, antes, de acontecer o pior, passe a tomar conta da sua própria vida. Quando você não quer pensar naquilo que você precisa resolver, a vida resolve por você. Vai chegar um momento que você vai acumular tanta coisa que você vai ter que resolver querendo ou não. Ou a outra pessoa, o parceiro, vai resolver por você. Por isso, tenha coragem. Aí entra uma questão de coragem existencial. Entender que impasses, são inerentes, mas ficar passivo diante dessas crises não é a única maneira de agir. Não é a única maneira possível para você ser aquilo que você quer ser. Se você quer ser algo melhor do que você é agora, ser a versão mais positiva de você mesmo, você vai ter que aprender a lutar contra esses impasses. E a primeira forma é exatamente aprender a se comunicar internamente e com os outros. Vai ter que aprender a falar sobre aquilo que te incomoda. Vai ter que aprender, de tempo em tempo, remodelar as suas relações, reatualizar sentimentos, mudar coisas de lugar. Você não é um defunto, você não está morto. Você pode transformar grande parte, daquilo que você é. Não se pense como alguém acabado, como alguém que não pode mudar o rumo da sua existência. Para que você possa mudar o rumo da sua existência, primeiro você tem que se tornar consciente, cônscio daquilo que te incomoda. Deve ter consciência daquilo que você não quer mais na sua vida. Muitas vezes, uma relação foi muito boa por muito tempo, mas isso não quer dizer que você seja o mesmo sempre. Por isso, terminar uma relação, começar outras, é também, muitas vezes, um aspecto positivo da existência. Nós somos seres mutáveis. Essa ideia, de que você não pode mudar, de que você tem que aceitar tradicionalmente aquilo que foi colocado na sua vida, isso é uma visão muito negativa da existência. Você não nasceu para viver uma única realidade o tempo todo. Eu brinco com os meus alunos, com pessoas que eu conheço, mesmo sendo ateu, eu acredito que você reencarna muitas vezes nessa mesma existência. Você não precisa morrer para reencarnar. Você vai ter que aprender de tempo em tempo mudar de roupa, se transformar, dizer que você não gosta mais daquilo que você gostava, dizer que você não quer aquilo que antes você queria.
Você precisa ser aquilo que o Raul Seixas chamou de metamorfose ambulante. É isso aí mesmo. Aceite a mudança. Aceite a transformação. Seja mais sensível para entender, perceber o momento certo para fazer certas transformações. Muitas vezes, a superação daquilo, né, que chamei aqui de impasse, está ligado à sensibilidade. Você entender o momento certo de fazer mudanças certas, mudanças pertinentes. Por isso, se torne mais sensível. Não adianta você usar como defesa o embrutecimento. Eu não vou pensar nisso, que se dane, bom ou mal, né, eu vou viver aquilo que estou acostumado. Não se acostume com o pior. Não se acostume com a sua dor. Não acredite que você nasceu para sofrer, para viver uma vida medíocre. Você pode ser diferente. Você pode fazer diferente. Agora, entenda que para superar esses impasses, você terá que ser o centro da sua existência. É o que eu chamo de psicocentralização. Você tem que ser o centro nervoso da sua própria existência. Se tornar o artífice da sua existência. E aí você vai perceber que você vai sofrer, você vai ter momentos, né, de esvaziamento, você vai viver às vezes a solidão, mas é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. É melhor você começar tudo de novo do que viver a vida inteira uma coisa que já não te serve. Então tenha coragem existencial de superar, né, esses impasses no amor. Eu sei que não é fácil na prática. Por quê? Porque há pessoas cada vez mais carentes. Nós recebemos muitas dessas pessoas no consultório. Pessoas carentes que não conseguem viver sozinhas. Têm um terrível medo da solidão. Por isso colocam qualquer pessoa nas suas vidas. Aceitam qualquer embrulho. Só que não vale a pena. Você vai se tornar um masoquista, uma masoquista. Alguém que vai se conformar com o sofrimento como se fosse natural, vai naturalizar a dor. E o programa, eu estou falando hoje exatamente sobre esse tema, para falar a você que você pode mudar, você pode se libertar desse amor que já não mais te serve. Ou redefinir, né, os limites desse amor. De repente você não precisa terminar, mas conversa, coloque novas regras, comece a dialogar com o outro para ver aquilo que te serve agora. Se você não quer eternizar o sofrimento, você vai ter que entender que se você não for uma outra pessoa, aquilo que você reclama estará sempre se repetindo. Por quê? Porque se você faz sempre a mesma coisa, a vida vai estar sempre se repetindo como se fosse uma novela que você já assistiu. Nesse momento, né, devo encerrar, já estamos ultrapassando aí o tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, deixe o seu like, comente, se gostou do assunto, compartilhe, porque ao compartilhar você estará me ajudando a atingir mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima vez.